Fala, espiadores! Tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. E o nosso filme de hoje é um terror com ficção científica. Eu não ouvi o que eu ouvi? Mas antes de começarmos a falar sobre, eu quero pedir para vocês se inscreverem no canal e ativar o sininho das notificações. E deixem o seu like para o YouTube saber que vocês estão gostando deste tipo de vídeo. Agora, sem embromação, vamos começar! O filme Bird Box é do ano de 2018, tendo como diretora Susanne Bier, e conta a história de Mallory Hayes, interpretada pela atriz Sandra Bullock, uma artista plástica que está grávida e, por não aceitar sua condição, apresenta quadro de depressão pré e pós-parto. Lembrando que depressão tem cura, espiadores, e além de se ter uma boa rede de apoio, tem que se procurar um médico para o tratamento. Fica a dica. Enquanto Mallory pinta seus quadros, sua irmã Jessica, que é carinhosa, espontânea e transmite confiança para sua irmã, chega em sua casa. E enquanto elas conversam, no noticiário da TV são falados de relatos de mortes inexplicadas às causas. E o primeiro relato surgiu na Romênia e se espalhou pela Europa e na Sibéria. Após muita insistência, Jessica consegue convencer Mallory de ir ao médico para fazer uma ultrassom, para saber se o bebê está bem. E após o exame, Mallory, ao caminhar pelo corredor do hospital, vê uma mulher se batendo contra o vidro de forma irracional. E Mallory se desespera e corre para o carro onde sua irmã já lhe aguarda. Mallory diz a Jessica que o mal que começou na Rússia já chegou onde elas estão. Então Jessica, dirigindo o carro, vê algo invisível e começa a falar coisas desconexas. E Mallory, que não vê a mesma coisa que a irmã, porque estava à procura de seu celular, não entende nada e se desespera. Então Jessica acelera o carro, o que causa o acidente, e após isso se atira na frente de um caminhão. É chocante, espiadores, e Mallory, tão fragilizada, vê todas essas coisas e ainda tem que escapar do desconhecido. E nas ruas, várias pessoas correm para escapar das criaturas, que são invisíveis, mas que estão presentes entre as pessoas, e quando são vistas, causam um mal irreversível que leva ao autoflagelo de quem os vê e a tirar sua própria vida. Mallory recebe a ajuda de Lydia, esposa de Douglas, mas infelizmente, enquanto elas ainda estão na rua, Lydia vê as criaturas e após isso ela entra num carro em chamas que explode. Tom, interpretado pelo ator Trevante Rhodes, ajuda Mallory a se levantar do chão e a leva até a casa de Greg, onde já se encontram mais algumas pessoas refugiadas do desconhecido do lado de fora. Douglas, interpretado pelo ator John Malkovich, também está na casa, e o seu sentimento por Mallory não é um dos melhores. Afinal, ele vê ela como culpada da morte de sua esposa Lydia. Já dentro da casa, todos tentam entender o que está acontecendo, até porque foi muito rápido o caos que se instalou na cidade, ou melhor, no país. E uma das melhores explicações sobre o que está acontecendo é de Charlie, que diz que é o fim dos tempos e que há criaturas espirituais que tomam a forma de seu maior medo, através de uma tristeza profunda ou uma perda dolorosa. E ele finaliza dizendo que é o fim da humanidade. Passam-se alguns dias e a permanência dentro de casa sem visão nenhuma do lado de fora é a única forma de manter-se vivo. E enquanto o grupo está conversando sobre a pouca quantidade de alimentos na despensa, ouve-se batidas na porta. Aí fica um impasse entre abrir ou não a porta, porque é muito perigoso, né, espiadores? Até porque ainda se sabe pouco sobre o que está acontecendo. Mas por fim, abrem a porta para Olímpia, uma jovem que está grávida, assim como Mallory, e o nascimento do bebê está prevista para quase o mesmo período de Mallory. Como forma de compreender e saber o que está lá fora, Greg sugere que eles vejam através do circuito de câmeras da casa. E com ele todo preso para um possível transtorno que pode ser causado pela visão das criaturas, Greg se põe à frente de uma tela. E é uma tentativa que gera vários riscos, mas Gregory está determinado, mesmo sem a total aprovação do restante do grupo.
E Greg, após várias horas observando o que está acontecendo fora da casa, vê algo e após isso ele se atira ao chão várias vezes, o que lhe causa a morte. Mallory e Tom começam a se aproximar cada vez mais, e isso é bom para os dois, mediante a tudo o que está acontecendo e pela fragilidade da maternidade. É sempre bom ter com quem contar, né, espiadores? Com várias pessoas na casa e pelo tempo recluso nela, quase não se tem mais alimentos. Então Mallory, Tom, Douglas, Charlie e Lucy saem de carro até um supermercado guiados somente pelo GPS. E é tenso demais e aterrorizante porque eles são cercados por coisas ou criaturas desconhecidas. E no momento de desespero e de fuga mesmo do lugar, Tom acelera o carro para chegar ao destino final, que é o supermercado. E enquanto o grupo pega mantimentos, Mallory ouve o som de pássaros, que ela os pega para levá-los com eles. E eles ainda nos corredores pegando as coisas para levar, ouvem alguém batendo em uma sala. E é um colega de trabalho de Charlie. Os dois trabalhavam juntos no supermercado e Charlie diz que o homem já foi preso e é meio doido, mas sempre foi legal com ele. E Tom deixando a porta entreaberta e os pássaros começam a se agitar bastante. Então Mallory diz que tem algo errado com o homem e realmente tem, espiadores. E quando o homem tenta sair e ferir a todos, Charlie se atira no homem e vai junto com ele para dentro da sala. E infelizmente o pior com ele acontece. Mallory e os demais voltam para casa bem. E ao cair da noite, Lucy e Felix fogem com o carro. Para quem sabe, talvez para o supermercado, visando os alimentos que tem lá. Volta e meia no filme há uma transição de tempo, mostrando o passado e o presente, e são momentos muito sombrios do lado de fora, mas Mallory e as crianças têm que encarar seus medos para tentarem sobreviver, e eles não têm outra escolha. E a todo momento vozes assombram Mallory e as crianças para dominarem suas mentes e eliminá-los. E ainda tem-os possuído pelas criaturas que são imunes por terem suas mentes perturbadas, a tal ponto de não serem atingidos pelos seres invisíveis. Mas ao invés de se machucarem, eles machucam as pessoas sadias. E assim sendo, é mais uma situação de risco para os nossos mocinhos. Numa noite, Olímpia deixa um homem entrar na casa, e o homem se chama Gary, e ele conta uma história fantasiosa que depois iremos constatar no filme que é mentira, mas por fim Gary fica na casa. No outro dia de manhã, Mallory e Olímpia entram em trabalho de parto e é um momento ideal para Gary dominar a situação, já que todos estão ocupados. E aí vemos todas as pinturas que ele desenhou das criaturas, uma mais sombria do que a outra. E alucinadamente, ele começa a retirar todas as proteções das vidraças da casa, abre a garagem onde está Douglas e depois desmaia Tom. Sobe até o quarto onde está as mamães com os bebês e retira todas as proteções das janelas de onde elas estão também. E Olímpia, olhando para o lado de fora, se atira da janela e ele abre forçadamente os olhos de Sherry, que se machuca também, de forma fatal. Quando ele parte para ir atacar Mallory e os bebês, Douglas aparece e ajuda Mallory. Mas infelizmente Gary lhe dá um golpe fatal. Tom acorda e elimina Gary. Passam-se 5 anos e Mallory, juntamente com as crianças, se prepara para uma possível fuga, porque há muitos perigos, né, espiadores? Até porque eles vivem trocando de lugar por conta da escassez de alimentos e por conta das pessoas possuídas pelas criaturas. E em uma manhã, enquanto Mallory está explorando uma outra casa, ela ouve vozes dos possuídos, mas felizmente ela consegue sair sem ser percebida, e ao voltar para casa ela relata o fato a Tom. À noite, enquanto Mallory e Tom dormem, um homem chamado Rick se comunica pelo rádio e diz que há um lugar seguro, e Mallory fica insegura, mas Tom fica inquieto e quer tentar ir para este lugar. Enquanto Tom cria um mundo lindo e imaginário, mas real para as crianças, afinal, coisas boas ainda existem no mundo, como exemplo a natureza.
mas infelizmente eles não podem mais ver por conta das criaturas ou espíritos que dominaram o mundo. Mallory não quer alimentar essas ideias no garoto e na garota, porque ela é mais racional e menos emocional. E espiadores, Mallory não chegou a dar nome próprios para as crianças, talvez por medo de se apegar ou por medo de perdê-los. Quando Tom, Mallory e as crianças estão em uma outra casa apreciando biscoitos de morango, chegam os possuídos, que não usam vendas nos olhos, e Tom diz para Mallory sair com as crianças pelos fundos, que ele irá despistar o grupo e tentar vencê-los e sobreviver para voltar para sua família. Só que os possuídos são cruéis e quando eles veem Mallory e as crianças, Tom começa a atirar sem direção porque ele está vendado e até acerta alguns deles, mas não é o suficiente para manter longe de sua família. Então Tom tira a sua venda e elimina um a um, mas infelizmente ele vê os espíritos e mesmo sua mente dominada, ele como último ato atira no homem que segue atrás de Mallory. E depois disso ele tira sua própria vida. É muito triste, espiadores. Depois disso, então Mallory decide ir até onde Rick lhe indicou, e não será uma viagem fácil, porque será pelo rio, e entre tantas dificuldades ainda terá as corredeiras próximo do destino, onde então uma das crianças terá que olhar o caminho para guiar para onde seguir. E é uma escolha muito difícil e cruel para Mallory, porque o garoto é filho biológico e a garota é filha de coração, mas o amor pelos dois é o mesmo. E a garota sugere que seja ela, talvez por pensar que será mais fácil ela se sacrificar por isso, mas Mallory decide que ninguém irá olhar. E são momentos tensos, espiadores, e durante a descida o barco vira. E Mallory procura desesperadamente pelas crianças, mas felizmente ela os encontra. E agora é caminhar pela floresta e as criaturas estão determinadas a acabar com a família. E ficam falando para as crianças tirarem as vendas, e Mallory teme pelo que pode acontecer. Porque neste momento, após a queda de um barranco, Mallory se distancia das crianças, mas logo ela localiza o garoto e depois a garota. E chegando próximo ao destino final, as criaturas tomam uma força e querem distrair Mallory e as crianças, para assim vencê-los. Mas felizmente Mallory tem uma força espiritual e mental muito grande e consegue achar o lugar que será o renascimento de suas vidas. E o lugar é lindo, cheio de pessoas, pássaros e plantas. E é claro, muito amor também, né, espiadores? E finalmente, diante de uma nova vida, Mallory dá nome a seus filhos. A garota se chamará Olímpia e o garoto Tom. Mesmo não sabendo até quando isso irá durar, o momento já basta para o resto de suas vidas. Bom, espiadores, e eu vou ficando por aqui. E se vocês gostaram do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal. E fiquem todos com Deus e beijos!